Olá, bem-vindo a mais uma aula do canal Aprender Ecologia. Hoje iremos falar sobre a teoria da aprendizagem de Jean Piaget. Sem mais delongas, dê um like no canal e dê um like no vídeo. Jean Piaget foi um pensador que nasceu em 1896 e chegou a perder a vida em 1980. Foi um dos investigadores mais influentes do século XX na área de psicologia de desenvolvimento. Piaget acreditava que o que distingue o ser humano dos outros animais é a capacidade de ter um pensamento simbólico e abstrato. Piaget acreditava que as mudanças mais significativas são as mudanças qualitativas em gênero e não quantitativas em quantidade. O aspecto importante na teoria de Jean Piaget, teoria da aprendizagem ou teoria cognitiva, é que Piaget estava interessado em como é que um organismo se adapta ao seu ambiente. Descreveu essa capacidade como inteligência. O comportamento é controlado através de organizações mentais denominadas esquemas, que o indivíduo utiliza para representar o mundo, para designar as suas ações. O que então é esquema? Segundo Waldorf, define esquema como estruturas mentais ou cognitivas pelo quais os indivíduos intelectualmente se adaptam e organizam o meio. Assim sendo, os esquemas são tratados não como objetos reais, mas como um conjunto de processos dentro do sistema nervoso. Os esquemas não são observáveis, são inferidos e, portanto, são construtos hipotéticos. Estes esquemas são utilizados para processar e identificar a entrada de estímulos e, graças a isso, o organismo está apto a diferenciar estímulos, como também está apto a diferenciá-los. Adaptação. Piaget, segundo Piaget, citado por Prozatski em 1986, constitui a adaptação que é a essência do funcionamento intelectual, assim como a essência do funcionamento biológico. É uma das tendências básicas inerentes a todas as espécies. A outra tendência é a organização, que constitui a habilidade de integrar as estruturas físicas e psicológicas em sistemas coerentes. A adaptação acontece através da organização e assim o organismo discrimina entre a myriade os estímulos e sensação com os quais é bombardeado e os organiza em alguma forma de estrutura. A adaptação também é um equilíbrio constante entre a assimilação e a acomodação. Piaget descreveu dois processos utilizados essenciais pelo sujeito na sua tentativa de adaptação, que é a assimilação e a acomodação. Segundo Piaget, assegura que a assimilação é como uma integração às estruturas prévias que podem permanecer invariáveis ou são mais ou menos modificadas por essa mesma integração, mas sem descontinuidade com o estado precedente, isto é, sem serem destruídos, mas simplesmente acomodando-se à nova situação. Quando a criança tenta continuamente adaptar-se aos novos estímulos, aos esquemas que ela possui até naquele momento. Um exemplo claro disto, imaginemos que uma criança está aprendendo a reconhecer animais. Até o momento, o único animal que ela conhece e tem organizado esquematicamente é o cachorro. Assim, quando podemos dizer que a criança possui em sua estrutura cognitiva um esquema de cachorro? Pois bem, quando apresenta a esta criança um outro tipo de animal que possui alguma semelhança com um cavalo, ela terá também como cachorro, quando corrigida definindo que se trata de um cavalo e não mais de um cachorro. A criança então acomodará aquele estímulo a uma nova estrutura cognitiva, criando assim um novo esquema. Esta criança tem agora um esquema para o conceito de cachorro e outro para o conceito de cavalo. A acomodação, por este caso, tem a ser definida por Piaget como sendo toda a modificação dos esquemas da simulação sobre as influências de situações exteriores, o meio exterior
aos quais se aplicam. A acomodação explica o desenvolvimento como uma mudança qualitativa e a assimilação explica o crescimento, uma mudança quantitativa. Junto a eles, explicam a adaptação intelectual e o desenvolvimento das estruturas cognitivas. Por fim, é importante também a teoria de equilibração, porque não basta falar de assimilação e acomodação sem tratarmos de equilibração, porque Piaget frisou que a teoria de equilibração, de uma maneira geral, trata de um ponto de equilíbrio entre assimilação e acomodação, e assim é considerado como um mecanismo de autorregulador e necessário para assegurar à criança uma interação eficiente dela com o meio. E esta teoria de equilibração é muito importante porque todo o esquema da assimilação tende a alimentar, isto é, incorporar elementos que são exteriores e compatíveis com a sua natureza. Todo o esquema da assimilação é obrigado a se acomodar aos elementos que assimila, isto é, se modificar em função das suas particularidades, mas sem com isso perder a sua continuidade. Portanto, seu fechamento enquanto ciclo de processo. Muito obrigado. Os estágios cognitivos, segundo Piaget. Noutra instância, iremos falar, segunda parte, sobre os estágios cognitivos, segundo Piaget.